O dom de Deus é o amor na gratuidade pura. É o amor derramado sem cálculo. É a beleza de um gesto que não se prende às correntes da expectativa. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos do 12 ao 14. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta segunda-feira, as leituras nos convidam a uma profunda revisão do nosso modo de viver e também de nos relacionar. Nós somos chamados a ir além da lógica do mercado, aquela lógica que sutilmente permeia tantas de nossas interações. E somos convidados a abraçar a sublime lógica do dom. O Evangelho de São Lucas hoje nos apresenta uma cena cotidiana. Observe no texto do Evangelho que é um convite a um banquete. Jesus, ao aceitar o convite de um fariseu, ele não se contenta em ser um mero convidado. E com a elegância que lhe é peculiar, Jesus oferece um ensinamento que desafia a própria estrutura social da época e eu ouso dizer também dos nossos tempos. Quando deres um almoço ou um jantar, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem os teus vizinhos ricos, pois estes poderiam te convidar por sua vez e assim receberias a recompensa. São Lucas capítulo 14, versículo 12. Veja, aqui reside o cerne da nossa reflexão de hoje. A tendência humana de esperar uma recompensa ou uma retribuição. Nós convidamos quem pode nos retribuir, nós ajudamos muitas vezes quem pode nos ser útil. Nossas relações muitas vezes são tecidas com fios de investimento e expectativa de retorno. Meus irmãos e minhas irmãs, mas Jesus nos convida a ir além. Ao contrário, ele vai dizer: quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. São Lucas capítulo 14, versículo 13. Note, essas pessoas são aquelas que não têm como retribuir, que não oferecem, diria, um barter relacional, quer dizer, a prática de tratar os relacionamentos e a generosidade como um sistema de troca, uma transação econômica disfarçada de afeto ou cortesia. É aqui que damos um pequeno, mais radical passo em direção à lógica do dom. Um verdadeiro dom de Deus é algo mais elegante e significativo que um simples presente. O dom é um gesto paradoxalmente desesperado. Por quê? Porque é uma surpresa que não se espera e que não leva consigo a promessa ou o dever de uma troca ou recompensa. O dom é a gratuidade pura, é o amor derramado sem cálculo, é a beleza de um gesto que não se prende às correntes da expectativa. E qual é a recompensa? Jesus promete então: serás feliz, porque eles não têm com que te retribuir, e receberás a tua recompensa na ressurreição dos justos. São Lucas capítulo 14, versículo 14. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho de hoje não se trata de uma simples recompensa terrena para inflacionar nosso prêmio, nossos bens aqui, mas o texto está nos elevando a algo muito mais profundo. É a promessa de participar plenamente da vida divina, onde o dom é absolutamente gratuito, onde o amor não conhece limites nem condições. Sabe, é a bem-aventurança de quem semeia sem esperar colher, confiando que a colheita virá, não em espécie, mas em comunhão com o doador de toda a vida. Essa compreensão do dom encontra o seu fundamento nesse texto célebre da teologia de São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículos do 29 ao 36. São Paulo,
ao meditar sobre a história da salvação e a fidelidade de Deus para com o povo de Israel, ele declara uma verdade aqui inabalável, assim podemos chamar. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos capítulo 11, versículo 29. Veja, a palavra grega ametameleta, que traduzimos como irrevogáveis, significa algo que não pode ser mudado, algo que não é passível de arrependimento ou revogação, ou seja, poderíamos traduzir como irreversível, inalterável, do qual não se volta atrás ou sobre o qual não se muda de ideia. Veja, a fidelidade de Deus não depende da nossa correspondência, da nossa capacidade de retribuir. Ele dá porque ama, e esse amor é a essência do seu ser. São Paulo nos convida à admiração, e ele começa a exclamar dizendo: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu algo primeiro para que lhe seja retribuído? Romanos capítulo 11, versículos do 33 ao 35. Observe aqui que o apóstolo radicaliza a ideia de Deus como doador primordial. Não há nada que possamos dar a Deus que Ele não tenha nos dado primeiro. Seu dom é absoluto, eterno, sem qualquer pretensão de retorno. Essa ágape divina, esse amor que se derrama sem pedir nada em troca, é o modelo supremo para as nossas vidas. Esse amor nos convida a uma metanoia, a uma conversão, mudança de mente e coração, para que deixemos de ver cada interação como uma oportunidade de ganho ou de retribuição e a passemos a enxergar como um convite à graça. Quando rompemos com as amarras do eu mereço, do quanto vou receber, abrir espaço para a verdadeira liberdade do Filho de Deus, que se alegra em imitar o seu Pai Celestial, que faz o sol nascer sobre os justos e injustos e a chuva cair sobre bons e maus, como nós lemos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Meus irmãos e minhas irmãs, essa é a nossa vocação mais profunda? Ser canais de uma generosidade que reflete a própria essência daquele que nos criou, que reflete a generosidade daquele que é amor eterno, uma generosidade que, ao se esvaziar, se enche da alegria divina. A tradição patrística, desde os primórdios, ressaltou essa gratuidade divina. Frequentemente, a tradição patrística destaca que a iniciativa de Deus nos precede em tudo. Não o amamos porque Ele exigiu, mas porque Ele nos amou primeiro. Ele nos deu a capacidade de amar. O Magistério da Santa Igreja, no seu Catecismo, no número 257, ao falar da onipotência amorosa de Deus, o Catecismo sublinha que seu poder não é uma dominação, mas um dom generoso e gratuito da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, a memória assombrada e grata pelo dom que somos deve nos impulsionar a uma louca vontade de doarmos inteiramente nossa vida, nos doarmos inteiramente neste amor de Deus. Como responder a esse amor imenso, se não amando e nos consumindo de amor? Nós somos criados e amados sem mérito algum, pela pura e transbordante bondade divina. E essa gratidão deve se traduzir em gestos de humildade e bondade, que atestam nossa parentela divina. Que possamos, na liturgia de hoje, mas também sempre, abandonar a economia de mercado que nos prende e nos empobrece e mergulhar de corpo e alma na economia do dom. Que nossa vida se torne uma sinfonia de gestos gratuitos, de amor sem expectativa de retorno, de serviço aos últimos, aos marginalizados, aos invisíveis. Somente assim, ao nos esvaziarmos para dar, nós descobriremos a verdadeira plenitude e a alegria de construir um mundo que seja um verdadeiro paraíso, um reflexo do coração doador de nosso Deus.
uma santa e abençoada segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.